Lição 154 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Eu estou entre os ministros de Deus. Comentário. A palavra ministros não é usada com muita frequência no Um Curso em Milagres. De fato, não é encontrada de forma alguma no texto ou no manual. E a discussão central desse conceito é encontrada na lição anterior. Mais uma vez, com ministros de Deus, Jesus quer dizer professores de Deus. Uma frase reservada para o manual para professores, cuja função é aceitarem a expiação para si mesmos. Nesse sentido, a lição se assemelha, abre aspas, a função especial, fecha aspas. Texto, capítulo 25. Citação. Que hoje não sejamos nem arrogantes, nem falsamente humildes. Já fomos além de tais tolices. Não podemos nos julgar e nem precisamos fazê-lo. Comentário. A tolice a qual Jesus se refere é a arrogância do ego que diz que ele está certo e Deus errado. Sempre que julgo a mim mesmo, expresso culpa, o que afirma que fiz uma coisa terrível e sou uma coisa terrível. Tendo traído o amor de Deus por destruir a unicidade do céu, sou uma pessoa desprezível. Um julgamento insano de um pensamento insano. Citação. Essas são apenas tentativas de evitar a decisão e adiar o comprometimento com a nossa função. Comentário. Julgar a nós mesmos é a maneira do ego de manter a decisão da mente distante de nós. Nós então julgamos nossos corpos, o que é imediatamente seguido pelo julgamento em relação aos outros. Se nos identificarmos com nossos corpos e julgamentos negativos sobre nós mesmos, ou acreditarmos que somos maravilhosos e todos os outros desprezíveis, esconderemos nossas mentes. Inconscientes da mente, portanto, não podemos mudá-la, e então retardamos o cumprimento de nossa função de perdão para a mudança da nossa mente. Citação. A nossa parte não é julgar o nosso valor, nem podemos saber qual é o melhor papel para nós. O que podemos fazer dentro de um plano maior, nós não podemos ver inteiramente. O nosso papel é definido no céu, não no inferno. E o que pensamos ser fraqueza pode ser força. O que acreditamos ser a nossa força, frequentemente é arrogância. Comentário. Isso é similar ao seguinte, onde Jesus nos diz que não temos base para a avaliação pessoal. Citação. Não podes distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgastes como fracassos, e alguns dos piores retrocessos avaliaste como sucesso. Texto, capítulo 18. Comentário. Em outras palavras, não existe maneira de podermos entender em que ponto estamos em nossa jornada, nem onde qualquer um está também. Nossos julgamentos são baseados em dados muito limitados, interpretados a partir do passado e orientados em direção ao nosso especialismo. Assim, não podemos saber como o perdão cura todos os problemas, uma vez que não reconhecemos que tanto o problema quanto a resposta estão na mente. Isso leva Jesus a afirmar o seguinte sobre a impossibilidade de entendermos a verdade
a partir da perspectiva das ilusões, como, por exemplo, o passado, pedindo-nos para não julgarmos, mas para levarmos todos os julgamentos a ele. Citação: pensas que podes trazer a verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões? A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais e estás tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. Texto, capítulo 17. Comentário: o leitor pode se recordar da ênfase das primeiras lições em como o passado distorce nosso presente. Citação: qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, cuja função é a de falar por ti também. Comentário: antes de continuarmos, deixe-me inserir algumas poucas palavras sobre a linguagem do Um Curso em Milagres, como tenho feito de tempos em tempos nesse comentário. Uma lição como essa pode se fundir muito bem com a arrogância do especialismo do ego. Eu tenho um papel designado no plano de Deus. O Espírito Santo me indicou para fazer seu trabalho especial e muito importante. Quase invariavelmente, essa arrogância assume a forma de coisas que eu tenho que fazer ou dizer, obviamente envolvendo o corpo e seu comportamento. Tal erro acontece facilmente quando as sentenças são vistas fora de contexto e a metafísica do curso é esquecida. Como digo frequentemente, quando você aprende e pratica Um Curso em Milagres, nunca deixe sua metafísica não dualista muito distante de você. Se o fizer, vai deixar de reconhecer que Jesus está falando com você no único nível em que você pode entender e aceitar, e, portanto, você vai pensar que ele fala a verdade literal para você. No entanto, se você se lembrar de que tudo é uma ilusão, incluindo o, entre aspas, jogo feliz do perdão que Jesus descreveu na lição anterior, vai perceber que ele fala metaforicamente. Na verdade, ele tem que falar dessa forma, que é o motivo pelo qual ele afirma o seguinte, da familiar introdução ao esclarecimento de termos. Citação: esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Não se ocupa do que está além de todo erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. O curso é simples. Tem uma função e uma meta. Só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. Esclarecimento de termos, introdução. Comentário: de novo e de novo, Jesus nos diz que devemos perdoar aos outros e que o, abre aspas, arco da paz é atravessado 2 a 2, fecha aspas, texto capítulo 20. No entanto, ele não está falando de algo que um corpo faz com outro corpo, o que não iria fazer absolutamente sentido algum nesse curso. Ele fala apenas de desfazer um sistema de pensamento de, entre aspas, um ou outro. O ego diz que você alcança o céu à custa de outra pessoa.
Jesus diz que você não pode alcançar o céu à custa de outra pessoa, porque essa pessoa é você. O Filho de Deus é um. Nós experimentamos seus ensinamentos em um nível corporal porque acreditamos que somos corpos. No entanto, é essencial, mais uma vez, entender que Jesus está falando conosco no nível com o qual nos identificamos. Seria sem sentido que ele fizesse de outra forma. Assim como já vimos, seu curso usa a linguagem da dualidade, a condição na qual pensamos viver. Abre aspas, unicidade unida como uma, fecha aspas, uma declaração não dualista, é sem significado para nós. Citação. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço, como se fossem distintos, pois, enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor, com P maiúsculo. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Texto, capítulo 25. Comentário. Quando Jesus fala sobre ser um ministro de Deus, portanto, ele não se refere a uma missão sagrada que o Espírito Santo designou para você e apenas você cumprir. Ele quer dizer praticar as lições do perdão e, uma vez que o currículo é altamente individualizado, como nos é dito no final do Manual dos Professores, página 29. As lições de todos diferem em forma, embora seu conteúdo seja o mesmo. Portanto, uma vez que somos corpos individuais, nascidos em famílias individuais, relacionando-nos com outros corpos individuais, o conteúdo não específico do perdão tem que ser praticado de formas específicas. Eu mencionei antes, entre aspas, a função especial, onde Jesus explica como nossa função especial é perdoarmos nossos relacionamentos especiais. Lembre-se, conforme você passar por essa lição, que Jesus está se dirigindo ao conteúdo compartilhado pela nossa mente única, embora sua expressão em forma, obviamente, difira para cada um de nós. Citação. Vendo as tuas forças exatamente como são, e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas, para que, para quem e quando, ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Comentário. Nos primeiros capítulos do texto, Jesus repetidamente diz, originalmente destinado a Ellen, mas aplicável a todos nós. E eu parafraseio. Citação. Não escolha o milagre. Deixe-me escolhê-lo para você. Sua tarefa é simplesmente aceitar minha ajuda para tirar o ego do caminho. O que então permanece é o meu amor, que vai guiá-lo da forma que for mais útil para você e para os outros. A forma dessa ajuda não é sua preocupação, pois você só precisa trazer suas ilusões à minha verdade,
que eu farei o resto. Comentário. No nível da nossa experiência, acreditamos que Jesus nos diz para fazermos coisas. No entanto, mais uma vez, quando entendermos a metafísica subjacente do curso, não vamos cair na armadilha de especialismo espiritual, acreditando que uma voz estrondosa do céu desce para nos dizer especificamente o que deveríamos fazer com nossas vidas. Nossa experiência pode reportar tal orientação porque pensamos que somos especiais, mas a realidade continua sendo que a voz celestial é não específica ou abstrata. Ela apenas ama. A mente inconsciente pega o amor não específico e o traduz em formas específicas que somos capazes de aceitar. O cérebro então interpreta essa experiência como Jesus nos dizendo para fazer isso e aquilo. Para nos certificarmos, não há nada de errado com essa experiência, mas não deveríamos construir uma teologia sobre ela, nem acreditar que é isso que Um Curso em Milagres realmente ensina. Jesus descreve esse processo no esclarecimento de termos, mas na linguagem dualista que o Homo sapiens pode compreender. Citação. Deus sabe que o seu filho tem necessidade antes dele pedir. Ele não está em nada preocupado com a forma, mas tendo dado o conteúdo, é sua vontade que esse seja compreendido. E isso basta. A forma se adapta à necessidade e o conteúdo é imutável, tão eterno quanto o seu Criador. Esclarecimento de termos, página 3. Comentário. Em outras palavras, nós suprimos a forma, o amor de Deus supre o conteúdo. Citação. Ele não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a sua voz em ti. Comentário. O Espírito Santo é totalmente não afetado pelos sonhos do nosso ego. Sua presença nos lembra de quem somos como Cristo, apesar das esfarrapadas e ilusórias autoimagens que fizemos para tomar seu lugar. Citação. É através da sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que tu vens a ser, enfim, ciente de que há uma única voz em ti mesmo. Comentário. Nós encontramos aqui ainda mais um reflexo do tema importante da unicidade. Somos um com Deus. Cristo é um dentro de si mesmo. Somos um com o Espírito Santo e com todos. Não existe separação e especificidade. No entanto, as experimentamos porque a unicidade é aterrorizante. Assim, a experiência de duas vozes é ilusória também. Como o que não existe pode ter uma voz? Só em sonhos de separação isso pode ser verdadeiro, e o Espírito Santo fala conosco de fora do sonho. Citação. E aquela única voz te designa a tua função e a entrega a ti, dando-te forças para compreendê-la, fazer o que ela acarreta e ter sucesso em tudo o que fazes que seja relacionado com ela. Deus uniu-se ao seu Filho nisso, e assim o seu Filho vem a ser o seu mensageiro, o mensageiro da unidade com ele. Comentário. A mensagem de unidade do Espírito Santo reflete a mensagem única de amor do céu.
Enquanto acreditamos que somos separados, no entanto, a mensagem de amor unificado vai ser experimentada por nós de formas específicas. No entanto, um relacionamento é santo não pelo que uma pessoa específica faz a outra, mas porque nós nos unimos à voz da santidade, à voz da unicidade em nossas mentes. Citação: é essa união do Pai e do Filho, através da voz por Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo pecado, abolindo a culpa na mente que Deus criou sem pecado. Agora, essa mente vem a ser outra vez ciente daquele que a criou e da sua união duradoura consigo mesma. Assim, o seu ser é a única realidade em que a sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. Comentário: a salvação não tem nada a ver com o mundo, nem com corpos especiais ou individuais. Ela consiste somente da união com sua voz do Espírito Santo em nossas mentes, através da escolha contra o ego. Assim, o perdão desfaz nossos equívocos específicos, desfazendo o equívoco único da separação e restaurando à consciência nossa identidade como Cristo, em unidade com seu Criador e fonte. Citação: um mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite, a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens, ou a que propósito servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do Verbo, com V maiúsculo. Comentário: Jesus ensina que ser um ministro ou mensageiro de Deus é o mesmo que ser um mensageiro do mundo. Não questionamos, mas simplesmente fazemos o que somos solicitados a fazer, que é entregar a mensagem de A para B. Não colocamos o envelope sobre o vapor e lemos a mensagem, mudando-a se não gostarmos do que ela diz, pois isso iria nos colocar em uma posição arrogante de presumir que sabemos melhor do que o escritor da mensagem. Ostensivamente, essa posição é baseada na forma, mas o problema real estaria com o conteúdo. É por isso que nossa função é sermos os portadores do conteúdo de perdão da mensagem, sem questionarmos sua fonte, Deus, sobre quem não entendemos nada. Citação: não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. Uma vez que tenham feito isso, deram também o resultado, pois esse faz parte da dádiva. Ninguém pode dar se estiver preocupado com o resultado da doação. Isso é uma limitação do próprio ato de dar, e nesse caso, nem quem dá, nem quem recebe possuiria a dádiva. É a renúncia de toda a preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. E é o Espírito Santo, na mente do doador, que lhe dá a dádiva. Nesse caso, que preocupação pode ter um professor de Deus em relação ao que acontece às suas dádivas? Dadas por Deus a Deus, quem, nesse intercâmbio santo, pode receber menos do que tudo?
Manual dos Professores, capítulo 6. Comentário. Como mensageiros, portanto, somos solicitados simplesmente a entregarmos a mensagem e nada mais. Incidentalmente, quase sempre no Um Curso em Milagres, verbo significa algum aspecto da expiação, perdão, salvação e o Espírito Santo. Jesus agora explica a diferença entre ser um mensageiro no mundo e um mensageiro de Deus. Citação. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. Comentário. A única mensagem que devemos trazer ao mundo é que a separação nunca aconteceu. O amor de Deus permanece o que é, para sempre inatacável pelo sistema de pensamento do ego. No entanto, não posso entregar a mensagem a menos que primeiro a tenha aceito, porque estamos falando sobre conteúdo e não forma. Não são as palavras que levam a mensagem, não importando o quão brilhantes elas possam ser, mas o amor com o qual eu a entrego. No entanto, não posso ter amor sem aceitar a expiação. Portanto, se eu for realmente sério sobre querer ser útil no mundo, preciso não me preocupar com ele e nem em relação a quem eu deveria ser útil. Minha preocupação é apenas sobre ser útil para mim mesmo, o que significa pedir ajuda a Jesus para corrigir minhas percepções e pensamentos equivocados, percebendo que eu estava errado e ele certo. Uma vez que o ego estiver fora do caminho, seu amor flui através de mim, e qualquer palavra que eu diga ou coisa que faça, inevitavelmente estará repleta desse amor. O desafio é nos certificarmos de que fizemos nossa parte para nos livrarmos do especialismo, que é mais insidioso e sutil. É por isso que o ponto de partida em ser um ministro ou professor de Deus, um trabalhador de milagres, é aceitarmos a expiação para nós mesmos. Negando a realidade da culpa em nossas mentes, olhamos além da escuridão do ego, permitindo que a luz do céu, a mensagem da expiação, brilhe através de nós de forma desimpedida. Citação. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. Comentário. Se eu realmente quiser ser um embaixador de Jesus nesse mundo, preciso primeiro aceitar seu amor para mim mesmo. Faço isso por me tornar consciente de que não o quero, pois o amor ameaça meu especialismo e individualidade. É por isso que Jesus nos incita a sermos fiéis a Ele e aos seus ensinamentos, na mesma linha que vimos antes. Citação. Não ensines que eu morri em vão. Ensina em vez disso que eu não morri, demonstrando que vivo em ti. Texto, capítulo 11. Citação. Um mensageiro terrestre cumpre o seu papel dando todas as suas mensagens. Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel com a própria aceitação das suas mensagens de Deus para si mesmos e mostram que as compreendem dando-as aos outros. Eles não escolhem papéis que não lhes tenham sido dados por sua autoridade de Deus, e assim ganham com cada mensagem que dão.
Comentário. Nós revisitamos esse tema central no curso. Dar e receber são a mesma coisa. Se eu quiser receber o amor de Deus, tenho que dá-lo. Se eu quiser saber que estou perdoado, tenho que perdoar. O que significa perceber que todas as pessoas compartilham a mesma necessidade e propósito. Não importando o quanto sejamos diferentes, não importando o quanto nossos caminhos religiosos ou espirituais sejam diferentes, apesar disso, nós compartilhamos a necessidade única de despertar do sonho do ego e voltar para casa. Essa é a única mensagem que eu preciso receber para mim mesmo e a única mensagem que posso dar. Ela é o cerne do currículo. Citação. Professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisso. De algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estivessem à parte dos de outra pessoa. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Manual dos Professores, página 1. Comentário. Em outras palavras, eu aprendo o que ensino, e ensino o que aprendo. Tal é o plano do Espírito Santo para a salvação. Citação. Na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber é a mesma coisa. Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e uma única meta. E assim, aquele que era aprendiz vem a ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu o seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. Manual dos Professores, página 2. Comentário. Nós damos ao mundo o que aceitamos para nós mesmos. Assim, a separação dá espaço à unicidade. Conforme nossa prática de interesses separados desaparece na luz da inclusividade compartilhada. Citação. Tu queres receber as mensagens de Deus? Pois é assim que vens a ser o seu mensageiro de Deus. Tu és designado agora. No entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido. E assim não sabes que são tuas e não as reconheces. Ninguém pode receber e compreender que recebeu até que tenha dado, pois no ato de dar está a sua própria aceitação do que recebeu. Comentário. Se você quer ensinar esse curso sobre o perdão, precisa aprendê-lo. Esse é o significado de, abre aspas, no entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido, e assim não sabes que são tuas, e não as reconheces. Fecha aspas. Ensinar ou um curso em milagres não tem nada a ver com declamar em voz alta sua metafísica ou pregar sua mensagem. O curso é ensinado por dizer a alguém em sua mente e seu coração, abre aspas, seus pecados estão perdoados, pois você e eu não somos separados. Fecha aspas. No entanto, não existe maneira de você poder ensinar essa mensagem sem exemplificá-la através da desistência do investimento no julgamento. Assim, um dos temas chaves no curso é desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Unir-se ao pensamento de amor que vem de fora do sonho é a única maneira de aprender que seu sonho não teve efeitos. Você então se lembra do seu ser e, a partir dessa memória, seu amor de Deus é dado livremente, pois foi totalmente recebido.
E então, Jesus define a verdadeira generosidade. Citação. O termo generosidade tem um significado especial para o professor de Deus. Não é o significado usual da palavra. Para o mundo, generosidade significa, abre aspas, dar para os outros, fecha aspas, no sentido de abrir mão, entre aspas. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto, são para o seu filho. Estas são as coisas que lhe pertencem. Estas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. Manual dos Professores, página 4. Citação. Vós que sois agora os mensageiros de Deus, recebei as suas mensagens, pois isso faz parte do papel que vos foi designado. Deus não falhou em oferecer o que vós precisais, e nem isso deixou de ser aceito. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Aquele que recebeu as mensagens de Deus por vós, quer que elas sejam recebidas também por vós, pois assim vós vos identificais com ele e reivindicais o que vos pertence. Comentário. Jesus está lhe dizendo aqui que se você veio até aqui, provavelmente falou com as pessoas sobre isso e as influenciou, mas ainda não cumpriu seu papel ou função. Abre aspas. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Fecha aspas. Ainda existe trabalho para você fazer, estar sempre vigilante contra o ego e seu especialismo, pedindo ajuda a Jesus para olhar para eles através dos seus olhos gentilmente misericordiosos, para que você não julgue os outros ou a si mesmo. A recompensa de ensinar, entre aspas, contém uma passagem relevante que originalmente estava destinada a Ellen. A escriba de Jesus era uma professora, terapeuta e amiga muito útil, cujos sábios conselhos beneficiaram muitos. No entanto, ela nunca foi capaz de se beneficiar, pelo menos não em qualquer extensão observável, do que ela ensinou ou do que foi ensinado através dela. Perguntei a ela um dia, depois de ter estado em uma de suas sessões de aconselhamento informal. Abre aspas. Você ouviu o que disse? Fecha aspas. Eu sabia que ela não tinha ouvido, ela nunca o fazia, mas eu estava afirmando o mesmo ponto. Por exemplo, o quanto ela seria mais feliz se fosse capaz de sentir seus próprios conselhos. Aqui está o que Jesus disse a ela, em palavras que obviamente são para todos nós. Citação. Podes ter ensinado bem, e no entanto, ainda assim é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Se considerares o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, serás compelido a reconhecer que o teu professor veio de além do teu sistema de pensamento, pois certamente o que ele tem ensinado e o que ensinaste através dele nada tem em comum com o que ensinaste antes que ele viesse. E os resultados foram trazer paz aonde havia dor e o sofrimento desapareceu para ser substituído pela alegria. Podes ter ensinado a liberdade, mas não aprendeste como ser livre. Nunca poderias ter ensinado a liberdade a não ser que acreditasses nela. E o que ensinaste não pode deixar de ter vindo de ti mesmo. Entretanto, esse ser, tu claramente não conheces e não o reconheces, mesmo que ele funcione. O que funciona tem que estar presente. Esse é um curso que te ensina como conhecer a ti mesmo. Tens ensinado o que tu és, mas não tens permitido que o que és te ensine. Entretanto, dentro de ti está tudo o que ensinaste. Texto, capítulo 16. Citação.
É o reconhecimento dessa união que empreendemos hoje. Não buscaremos manter as nossas mentes à parte daquele que fala por nós, pois é apenas a nossa voz que ouvimos ao prestarmos atenção a ele. Comentário. Jesus não está falando sobre a voz do nosso ego, que fala pelo ataque, especialismo e o princípio do um ou outro, mas a voz do Espírito Santo em nossas mentes certas, a qual agora nos unimos, tendo repudiado o ego. Sua voz fala pelo perdão, cura e o princípio de que, abre aspas, a salvação é uma aventura de colaboração, fecha aspas, texto capítulo 4. Citação. Só Ele pode falar a nós e por nós, unindo em uma única voz o ato de receber e dar o verbo de Deus, o dar e o receber à sua vontade. Comentário. Conseguir e dar e receber, são todos um só, assim como só existe uma voz. A voz que fala dentro da minha mente é a mesma voz que fala dentro da sua. Pelo fato de acreditarmos que somos separados e diferentes, no entanto, experimentamos a voz de forma diferente. Ela é chamada de forma variável de Jesus, Espírito Santo, Buda, Deus, etc. No entanto, continua sendo a única voz de amor e sabedoria. Discurso de entidades desencarnadas, seres mais elevados e mais baixos, e outros e diversos fenômenos, são todos partes do sonho de separação. Na verdade, só pode haver uma voz, pois só existe uma verdade. As formas de ajuda são muitas. A ajuda é uma. Citação. Ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Além de cada um, há um pensamento de Deus, e isso nunca vai mudar. Mas eles têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos, sendo irreal em si mesmo. Seus nomes são legião, mas nós não iremos além dos nomes que o próprio curso emprega. Deus não ajuda, porque ele não conhece nenhuma necessidade, mas ele cria todos os ajudantes de seu filho, enquanto esse acredita que suas fantasias são verdadeiras. Agradece a Deus por eles, pois eles te conduzirão ao lar. Esclarecimento de termos, capítulo 5. Citação. Praticamos dar a ele o que ele quer ter, para que possamos reconhecer as suas dádivas para nós. Comentário. Um curso em milagres está repleto de passagens que descrevem as dádivas do perdão que são dadas a nós, quer o objeto seja o Espírito Santo, como está aqui, ou nossos irmãos. Na verdade, o princípio de aceitar o perdão por oferecê-lo vai ao cerne da mensagem do curso. Aqui está uma passagem linda e representativa no final de, entre aspas, os obstáculos à paz. Citação. Contempla o teu amigo, o Cristo que se encontra a teu lado. Como ele é santo e como é belo. Pensaste que ele havia pecado porque jogaste o véu do pecado sobre ele para esconder a sua beleza. Entretanto, ele ainda te oferece o perdão, para que compartilhes a sua santidade. Esse é o teu irmão crucificado pelo pecado e esperando pela liberação da dor. Não queres oferecer-lhe o perdão, quando somente ele pode oferecê-lo a ti? Pela sua redenção, ele te dará a tua, com tanta certeza quanto Deus criou cada coisa viva e a ama. E ele a dará verdadeiramente, pois será ao mesmo tempo oferecida e recebida. Não há nenhuma graça no céu que tu não possas oferecer ao teu irmão e receber do teu santíssimo amigo. Não permitas que ele a recuse, pois ao recebê-la, tu ofereces a ele, e ele receberá de ti o que tu recebeste dele. A redenção te foi dada para ser dada ao teu irmão, e assim ser recebida. Aquele a quem tu perdoas é livre, e aquilo que dás, tu compartilhas. Texto capítulo 19. Comentário. O que se segue a isso é uma linda série de sentenças, aparecendo em outros trechos no Um Curso em Milagres também,
embora com um sujeito diferente, descrevendo como o Espírito Santo precisa da figura do sonho para expressar sua mensagem de fora do sonho. Citação: Ele precisa da nossa voz para que possa falar através de nós. Precisa de nossas mãos para portar as suas mensagens e levá-las àqueles que ele designa. Precisa de nossos pés para nos trazer para onde é sua vontade que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam enfim ser libertados. E ele precisa das nossas vontades unidas à sua, para que possamos ser os verdadeiros receptores das dádivas que ele nos dá. Comentário: uma vez que fizemos o corpo como um símbolo de ataque, ele pode servir a uma função diferente se dado ao Espírito Santo. Em e por si mesmo, o corpo não é nada, nem santo, nem profano. No entanto, o mundo que foi feito como um ataque a Deus pode se tornar uma sala de aula na qual aprendemos que o ataque não tem efeitos. O corpo que foi feito para limitar o amor, como prova de que o amor especial do ego está certo e o amor de Deus errado, agora pode expressar uma mensagem diferente. Isso não tem nada a ver com o comportamento, mas com refletir nossa escolha por um professor diferente. Quando escolhemos o amor não específico de Jesus, o não específico é traduzido no específico, por exemplo, o corpo. O amor não tem uma voz, uma vez que é insonoro, mas seu reflexo da mente certa realmente pode ser ouvido através de nós. Assim como o pensamento abstrato de amor na mente de Ellen precisava do seu corpo, especificamente suas mãos, para transcrever o curso em milagres, Jesus, da mesma forma, precisa de nós para refletirmos seu amor no mundo. Não porque o mundo seja real, mas porque precisamos dos seus símbolos de amor para corrigir os símbolos de ódio do ego. A lição 184 vai expandir esse tema. Citação: aprendamos hoje apenas essa lição. Nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Comentário: se você quiser saber se o curso em milagres é verdadeiro, o amor de Jesus uma realidade, e você é um com Deus, precisa desistir do seu investimento no princípio de um ou outro. Se você quiser saber que dar e receber são o mesmo e não existe perda nem ganho, apesar da quarta lei do caos, precisa praticar durante o dia todo para estar ciente de com que frequência escolhe um ou outro como seu princípio reinante. Quando você quer que seus julgamentos e especialismo sejam verdadeiros, você sabe que escolheu o sistema de pensamento do ego como o seu próprio. Portanto, a forma de tornar os pensamentos maravilhosos dessa lição verdadeiros para você é ver o quanto você não quer aprender essa lição. Perceba, então, o custo tremendo de basear sua vida no princípio de um ou outro, pois isso não vai lhe trazer paz, mas tanta dor quanto traz a todos os que seguem o ego. Renunciar a esse princípio em favor de dar e receber são o mesmo, entre aspas, do Espírito Santo, é a chave para encontrar a felicidade que você busca. Citação: já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e, no entanto, a tua crença ainda está faltando. Mas isso é certo. Até que venhas acreditar nisso, receberás 1000 milagres e depois mais 1000, mas não saberás que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva além daquelas que já tens, e tampouco negou a menor das bênçãos ao seu filho. Comentário: você não vai conhecer o amor de Deus a menos que se torne o seu reflexo dentro do sonho, trazido por estar vigilante contra as sombras do ego. Essas sombras emanam dos pensamentos de culpa e pecado, que dizem que o princípio de um ou outro estabelece sua realidade e continua a sustentá-la. Eu existo e alguém mais paga o preço pelo meu pecado. Mais uma vez, você precisa perceber o custo terrível de se agarrar a esse sistema de pensamento
esquecendo a dádiva que Deus lhe deu, a dádiva que vocês dois têm e são, e que compartilham com todos os seus irmãos. Citação: a dádiva da vida é tua para ser dada, porque te foi dada. Não és ciente da tua dádiva, porque não a dás. Por conseguinte, não estás estendendo a dádiva que tu, ao mesmo tempo, tens e és. Dá só honra aos filhos do Deus vivo e inclui-te no meio deles com contentamento. Só a honra é dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou, dignos de honra e a quem Ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhes reserva, porque são os seus amados filhos, nos quais Ele se compraz. Tu não podes estar à parte deles, porque não estás à parte dele. Descansa no seu amor e protege o teu descanso amando. Mas ame tudo o que ele criou, do que tu és uma parte ou não podes aprender sobre a sua paz e aceitar a sua dádiva para ti mesmo e como tu mesmo. Não podes conhecer a tua própria perfeição, enquanto não tiveres honrado todos aqueles que foram criados como tu. Texto, capítulo 7. Citação: o que isso pode significar para ti, enquanto não tiveres te identificado com ele e com o que lhe é próprio? A nossa lição para o dia de hoje é declarada assim: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. Comentário: os meios são meus relacionamentos especiais, e eu agora peço ajuda a Jesus sem dizer a ele qual essa ajuda deveria ser. Eu, portanto, olho com ele para meu investimento no especialismo, permitindo que seu amor me guie na mudança das minhas percepções sobre os outros, como separados de mim, para a sua visão da unidade inerente do Filho de Deus, na terra como ele é no céu. Citação: o mundo retrocede à medida que iluminamos nossas mentes e reconhecemos que essas santas palavras são verdadeiras. Elas são a mensagem que foi enviada hoje pelo nosso Criador. Agora, demonstramos como elas mudaram as nossas mentes a respeito de nós mesmos e de qual é a nossa função. Pois, ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista e saltarão às nossas mãos, e nós reconheceremos o que recebemos. Comentário: esse parágrafo final aponta para a lição 155, pois essa lição estende a anterior. Ela resume lindamente a mensagem central do curso, de que nós demonstramos sua verdade a nossos irmãos. O ego não tem poder sobre o Filho de Deus, cuja paz e amor permanecem para sempre como Deus as deu, imutáveis e eternas. Citação: a tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego. Texto, capítulo 4. Quando aceitaste a verdade como meta para o teu relacionamento, vieste a ser um doador da paz com tanta certeza quanto o teu Pai te deu a paz. O teu propósito não mudou e não mudará, pois aceitaste o que nunca pode mudar. E agora não és capaz de afastar dele nada do que ele necessita para ser para sempre imutável. A tua liberação é certa. Dá assim como recebeste. E demonstra que te elevaste muito além de qualquer situação que pudesse atrasar-te e manter-te separado daquele a cujo chamado tu respondeste. Texto, capítulo 17. Comentário: portanto, uma vez que percebemos que os desejos do ego não são mais os nossos, as dádivas de Deus, nascidas do nosso perdão, vão aflorar à consciência. Uma canção de gratidão flui através de nossos corações, em ação de graças pelo que recebemos. Jesus dá palavras a essa canção em As Dádivas de Deus.
Citação. Pai, damos graças a vós por essas dádivas que encontramos juntos. Aqui somos redimidos, pois é aqui que nos unimos, e desse lugar de união santa, vamos a vós porque reconhecemos as dádivas que vós destes, e não haverá nada mais. Cada mão que encontra seu caminho para a minha, vai receber vossas dádivas de mim. E ao olharmos juntos para o lugar no qual deixei suas dádivas sem valor para você, não vamos ver nada além das dádivas de Deus, refletidas no brilho ao redor de nossas cabeças. As dádivas do medo, o sonho da morte, estão terminadas. E nós damos graças. E nós damos graças. Amém. As Dádivas de Deus, página 119.